E aí, pessoal do segundo A, beleza? Se você está chegando nessa quarta e quinta aula, são as duas últimas aulas de termodinâmica, você está de parabéns, congratulações a você, você é um herói, tá? E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre processos reversíveis e irreversíveis, tá? E também máquinas térmicas. A gente vai começar a ver por que a gente estudou termodinâmica até agora, tá? Existe uma aplicação prática. Aqui a gente tem dois processos, no caso, tem uma folha de papel queimando, depois de ela queimar, você não pode desqueimar ela. Então esse é um processo totalmente irreversível, né? Agora, se você pega a folha de papel e você dobra ela, depois estica ela novamente, depois dobra ela, depois estica ela novamente, depois dobra ela, estica ela novamente, parece ser reversível, né? Na realidade, você sabe que depois que você dobrou a folha, ela nunca vai ser a mesma folha, concorda? Na natureza não existe nenhum processo que seja totalmente irreversível, tá? Mas a gente vai tentar chegar o mais próximo de reversível possível para que haja máquina simples. Por exemplo, eu não sei se você já brincou com isso, não aconselho brincar, tá? Você já viu alguém brincando? Na época de São João, você pega uma bombinha e coloca numa lata, né? Debaixo de uma lata. A lata seca, né? Então a bombinha tá lá, aí você acende, bota uma lata em cima e sai de perto, né? Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? É perigoso, tá bom? Beleza. Na hora que a bomba explode, o que acontece? A lata sobe, né? Então você realizou trabalho, mas também só realizou uma vez na vida. Porque aquela bombinha não tem como ela desexplodir. Não tem como ela voltar a ser a bombinha. Mesmo que a lata caia em cima da bombinha, a bombinha não volta a ser uma bomba original, concorda? Então, esse é um processo totalmente irreversível. Mas se você utiliza uma caldeira com água quente para empurrar uma locomotiva, por exemplo, que foram as primeiras locomotivas a vapor, né? Você empurra, depois você pode esfriar esse vapor e o pistão volta. E com isso você tem um vai e vem, vai e vem. E agora eu vou mostrar para vocês vários tipos de motores, que é sempre no princípio de você ter um ciclo, ou seja, você vai, empurra o pistão através de uma explosão, expansão de algum gás e tal, depois você retrai, aí você tem válvula de admissão, aí os motores modernos, né? Você tem válvula de admissão, a válvula de escape, etc e tal. E com isso você faz um processo que é praticamente reversível, ou seja, mas você tem que sempre ficar gastando energia. Não tem como você transformar calor em energia. Imagina se você pudesse transformar, tá? Imagina, você está com um navio no oceano. O oceano, a água tem uma determinada temperatura, então ela tem uma energia térmica armazenada nela, concorda? Depois, se você pudesse usar essa energia térmica dos oceanos, todos os navios iam andar e acabou-se, né? Não precisava de gastar gasolina, não precisava gastar nada, né? Precisava ter vela para aproveitar a energia eólica, nem nada, né? Concorda? Então tem determinados tipos de energia que você não consegue, ter o calor, por ter energia armazenada, você não consegue utilizar ela. E na termodinâmica você vai precisar de duas fontes de calor, uma quente e outra fria. Para que essa diferença você realize trabalho, porque você esquenta a caldeira empurra o pistão é empurrado, agora você tem que esfriar para o pistão voltar. Então você tem que ter uma fonte fria para voltar. E você tem que ter uma fonte quente para empurrar. E com isso você realiza trabalho e faz o tchuk, 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 tchuk. Você pode ver aí na foto aí que vocês estão vendo, das máquinas simples que a gente está estudando. Então, se você está querendo que seja reversível, é o que a gente vai fazer através de um ciclo. O que acontece através de um ciclo? Tá?
que é que acontece através de um ciclo? Você viu nos vídeos passados, e se você não viu, eu vou dar uma revisão rápida agora. Se você tem um ponto aqui que tem uma pressão a uma determinada temperatura e tem, obviamente, um determinado volume, ora, você sabe que PV é igual a N vezes R vezes T. Se você não muda o número de mols nem a constante universal dos gases, se você volta para a mesma pressão e mesmo volume, obviamente você está voltando para a mesma temperatura. Como a temperatura absoluta é diretamente proporcional à energia interna, então significa que quando você realizar esse ciclo completo, voltar para o ponto A novamente, a variação da energia interna total vai ser zero. Por quê? Porque não houve variação de temperatura no final das contas. Há variação de temperatura durante o ciclo, mas não ao final do ciclo completo. Beleza? Isso é interessante por quê? Porque aqui, ó, quando você está indo, você está com a pressão maior, você faz a mesma variação do volume. Você sai daqui para cá e depois volta daqui para cá. Então a variação do volume daqui para cá é a mesma de quando você volta daqui para cá. Então você tem a variação do volume igual, beleza? Beleza, é isso, né? Agora, os trabalhos não são iguais. Veja comigo. Deixa eu botar um negocinho aqui. Você vê que o trabalho não é igual, tá? Porque quando você está indo, você está com a pressão maior. Ora, se você tá, o trabalho vai ser dado por quem? O trabalho vai ser dado pela pressão vezes a variação do volume. Isso a gente já viu, não vou colocar novamente. Tá? Então, você tem uma pressão maior e a variação de volume de ida é a mesma variação de volume de volta. Mas você volta com a pressão menor. Então, o trabalho de ida que você calcula por essa área aqui, ó, essa área total, é maior do que o trabalho de volta, ou seja, o trabalho realizado pelo gás é maior do que o trabalho realizado sobre o gás. E a essa diferença é o trabalho útil que você usa para que a locomotiva possa andar, certo? É a diferença do trabalho. O trabalho útil, vamos botar assim, o trabalho útil vai ser o trabalho de A até B, e o trabalho de B até C é negativo, então menos o trabalho de B até C. E com isso você tem um trabalho que você consegue realizar. Obviamente você vai gastar energia para isso e obviamente na hora que você fornece calor, o calor não pode ser totalmente transformado em trabalho. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Não pode ser. Se pudesse, imagina, você pega uma fonte de calor, realiza totalmente o trabalho. Aí o trabalho faz com que a fonte esquente novamente. Então, uma coisa faz a outra. E seria um moto perpétuo, não ia acabar nunca, né? O calor fornecido seria igual ao trabalho realizado, o trabalho realizado iria fornecer o calor. É como, por exemplo, um pêndulo que nunca pararia. Um pêndulo, por mais sofisticado que ele seja, ele vai balançando, mas ele tem um atrito, etc., que vai terminar o pêndulo uma hora, vai parar. Então não existe nada perfeito, não existe nada totalmente reversível. Mas dentro, ou seja, nenhuma máquina é 100% eficiente. Mas dentro das nossas limitações físicas, dadas pela natureza, nós podemos realizar, nós podemos fazer máquinas, né? Locomotiva, carro, máquinas para funcionar para você, né? Movidas a gasolina, movidas a vapor, movidas com qualquer tipo de energia que se transforma em trabalho. E nós vamos usar calor nesse caso porque a gente está usando a termodinâmica, beleza? Então, você pode ver aqui pelo gráfico, esse gráfico 1 aqui, ele mostra o trabalho realizado de A para B. Então, é essa área aqui toda. Já esse gráfico B mostra o trabalho sobre o gás, porque o volume está diminuindo. Então, é realizado sobre o gás.
Então, a diferença entre esses dois trabalhos, você vê que essa área aqui é bem maior do que essa, a diferença entre as duas é o trabalho que você quer. Lembrando que trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Tá? Quando não dá, quando a variação do volume é difícil de calcular, porque aqui é um trapézio, aqui é um retângulo, são áreas fáceis de calcular. Mesmo que a área não seja fácil de calcular, o trabalho vai ser dado, vai ser numericamente igual à área, que pode ser a área de um círculo, por exemplo. Aqui você tem um círculo, tá? Você não tem como calcular essa área, mas você está vendo que está no sentido horário. Então, ela vai na pressão maior, quando aumenta o volume, e volta na pressão menor. Então, a diferença entre esses dois trabalhos, o de ida menos o de volta, vai dar o trabalho que você precisa, o trabalho útil. Agora, às vezes acontece de você querer jogar trabalho para que o processo seja ao contrário, né? Um refrigerador, por exemplo, né? Você quer tirar da fonte fria e jogar na fonte quente. Então você tem que absorver trabalho, você tem que jogar trabalho, você tem que ligar na tomada, fornecer energia para que o refrigerador faça exatamente o oposto, né? Ele pega a fonte fria e joga para a fonte quente, o que não é um processo natural, concorda? O processo natural é a fonte quente naturalmente vai para a fonte fria. Se você misturar água quente com água fria, vai ficar água morna, porque, embora haja a possibilidade dessas moléculas nunca se misturarem, a gente sabe que estaticamente elas se misturam. A mesma coisa de você botar um pingo de tinta num copo d'água, um copo cheio d'água. Aquela tinta vai se desfazer. Existe a probabilidade da gota d'água voltar a ser uma gota novamente, né? Mas isso é estatisticamente impossível, né? Então, toda vez que você pega de uma fonte fria e joga o calor para a fonte quente, ou seja, faz o processo não natural, você tem que fornecer energia. E naturalmente, da quente para fria, você está utilizando um processo natural, que o calor passa do corpo de maior temperatura para o de menor. Mas e nesse ínterim você pode realizar trabalho, tá? Sempre dado por esse ciclo aqui, tá? Porque é interessante você voltar para o mesmo estado que você estava antes, porque aí você começa um novo ciclo. E cada motor utiliza tudo em ciclos mesmo, tá? Então vou colorir essa áreazinha aqui. Aqui seria de um refrigerador e aqui seria de uma máquina, de um motor normal, tá? Beleza? Então aqui também é trabalho, então você botaria menos trabalho aqui. Esse sinal de menos é um sinal só simbólico. Então aqui, ó, no nosso exemplo do triângulo aqui, desse triângulo, essa área daqui é o nosso trabalho. Agora, vê, como aqui está no sentido anti-horário, ora, esse trabalho aqui é negativo e é maior do que esse trabalho aqui positivo, né? Então, o trabalho como um todo é um trabalho negativo, tá certo? Que é utilizado em refrigeradores, etc. Então, beleza? Mas, naturalmente, se você vem no sentido horário, você vai ter um trabalho positivo, ou seja, o trabalho é maior do que zero. Está entendendo? Está entendendo? Você está mexendo com os parâmetros de pressão, volume e temperatura. Você está mexendo com esses parâmetros, tá? Então você tem uma determinada pressão, você aumenta o volume por algum motivo, joga fogo, então você realizou o trabalho. Mas agora você tem que recolher o êmbolo, então o pistão, o que seja. Para recolher é muito melhor você recolher numa pressão mais baixa, porque aí o trabalho realizado é menor, então a perda que você tem, o trabalho realizado sobre o gás é menor. Então a diferença entre essas duas áreas te dá o trabalho que você utiliza para a movimentação da sua locomotiva ou do seu motor, beleza?
Então, vamos ver algumas questões resolvidas. Aqui você tem a primeira lei da termodinâmica, que a gente já discutiu várias vezes. A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, você fornece calor, vai aumentar a energia interna. Mas, se você houve uma expansão, você vai diminuir a energia interna. Então, a quantidade de calor que você fornece menos o trabalho que você realiza vai dar a variação da energia interna. Agora, lembrando o seguinte, que se você volta para o mesmo ponto que você estava antes, deixa eu botar aqui, ó, a variação da energia interna é zero. A temperatura vai ser a mesma, porque você voltou para a mesma pressão, mesmo volume. É isso que vai ser legal para a gente construir nossa máquina térmica, beleza? Então vamos para frente, vamos ver se a gente resolve uma questão. Vamos comentar uma questão resolvida aqui, tá? Vamos comentar uma questão resolvida e depois eu vou dizer para vocês o que eu quero que vocês façam como dever de casa e tal, beleza? Determinada massa de gás ideal realiza uma sequência de transformações gasosas no ciclo A, B, C, D e A. Então, ele saiu do ponto A e voltou para o ponto A. Concorda que é a mesma temperatura, a mesma pressão e mesmo volume? Ele volta para o mesmo estado. A variação da energia interna no total aqui, como a temperatura é a mesma, porque a pressão é a mesma e o volume é o mesmo, depois do ciclo total, vai ser a mesma, né? Beleza? Então deixa eu botar uns risquinhos aqui, só limitadores, apenas para poder desenhar a área se for necessário, tá? Deixa eu só colocar aqui dois risquinhos, só para limitar aqui a área, pronto. Então vamos ver a pergunta do cara. Ele pergunta, letra A, em quais trechos da transformação o gás realiza trabalho? Qual é o valor do trabalho em joules realizado pelo gás em um ciclo? Então, são duas perguntas diferentes. Veja, quando você vai de A para B, não tem variação de volume e o trabalho é dado pela pressão vezes a variação do volume. Se não houve variação de volume, não houve trabalho. Tá? Aqui você tem aumento de pressão, mas essa transformação é isométrica ou isovolumétrica, que você não tem variação no volume, mas tem variação da pressão, né? Então, provavelmente você aumentou a temperatura, você meteu fogo aqui, ele aumentou a pressão, igual uma lata que você bota no fogo, aumentou a pressão, mas não aumentou o volume. Chegou em B, você expandiu o gás, né? Se você expandiu o gás, houve variação de volume, há uma pressão constante, então isobárica. E, obviamente, a realização do trabalho. Então, de B para C, há realização do trabalho. E a realização do trabalho é dada por essa área aqui. Ó. Tá? Então, de B para C, você vai ter uma realização do trabalho que vai ser igual a quanto? A realização do trabalho de B para C vai ser positiva, né? Que vai ser a pressão constante, 4 vezes 10 a quinta, vezes a variação de volume. De 2 para 6 variou 4, né? Então, o trabalho de B para C vai ser igual a 4 vezes 4, 16, vezes 10 a quinta joules. Tá? Aqui está no sistema internacional, Newton por metro quadrado. 10 a quinta é uma pressão atmosférica, então 1 atm, a pressão de uma atmosfera. E você ouve variação de volume. Agora, existe trabalho de D para A? Existe, só que é o trabalho sobre o gás, é um trabalho negativo, né? É um trabalho negativo. Então, o trabalho de D para A é um trabalho negativo. Existe trabalho de C para D? Não, porque não existe variação de volume, né?
O volume aqui é 6 constantemente. Existe diminuição de pressão, porque a gente quer que diminua a pressão justamente para quando voltar o trabalho ser o trabalho negativo ser menor e a gente ter um ganho de trabalho. Então, o trabalho vai ser negativo, a pressão vezes a variação do volume. Só que a variação do volume, volume final é 2, o inicial é 6, então vai dar menos 4. Aqui é 10 a quinta, tá? Desculpa. Menos 4. Então, essa conta aqui vai dar o trabalho de D para A vai ser igual a menos 4 vezes 10 a quinta joules. Então, veja, o trabalho de D para A vai ser esse trabalho aqui. Tá? Vai ser esse trabalho aqui. E a diferença, que agora está em azul, mas vamos botar em rosinha para ficar bonitinho. Vou botar uma cor mais clara. Botar uma cor assim. É o trabalho que a gente quer, né? Esse é o trabalho que a gente quer, beleza? Então, esse trabalho que a gente quer vai ser a diferença dos dois trabalhos, né? O trabalho de B para C menos o trabalho de D para A. Ou mais o trabalho de D para A, já que o D para A é negativo, né? Bem, a gente pode dizer que o trabalho vai ser o trabalho de B até C mais o trabalho de D até A, já que o trabalho de D até A é negativo. Você pode botar menos aqui e botar o valor absoluto. Tanto faz, né? Você sabe que vai ser a diferença, né? Então, um é 16 vezes 10 a quinta, outro é 4 vezes 10 a quinta, então vai dar 12 vezes 10 a quinta joules. 12 vezes 10 a quinta joules, você pode escrever como 1,2. 12 você pode ficar como 1,2 vezes 10. 10 vezes 10 a quinta vai dar 10 a sexta joules. Então, esse é o trabalho útil, né? O trabalho total. Então, ele pergunta, quais os trechos da transformação do gás realiza trabalho de B para C, trabalho feito pelo gás, e de D para A, trabalho realizado sobre o gás. E a gente já calculou os valores aqui. Beleza? Agora, qual o valor do trabalho em joules realizado pelo gás no ciclo? No ciclo vai ser a diferença dos dois, vai ser exatamente essa área interna aqui que a gente já calculou também. A diferença dos dois. Letra B de bola. Qual a quantidade de calor é trocada nesse ciclo? Ora, o que é que eu sei? Eu sei que a variação da energia interna total tem que ser igual a zero. Então, a variação da energia de B para C tem que ser igual a menos a variação de energia de A para B, né? Concorda? Porque de D para A, desculpa, de D para A, concorda? Variação da energia interna de D para A. Porque, no final das contas, a soma dessas duas energias tem que dar zero. Tá? Tem que dar zero. De B para C, eu sei que vai ser que B para C menos 16 vezes 10 a quinta. E de D para A vai ser menos que de D até A é menos 4 vezes 10 a quinta. Então, a gente tem que de B para C mais de D para A é igual a... Esse cara passa para lá positivo, vai ficar 12 vezes 10 a quinta. Da primeira vez eu fiz essas contas todas, tá? Apenas para você ver que vai dar a quantidade de calor, vai ser 1,2 vezes 10 a 5 joules, tá? Só que você não precisava fazer essa conta toda, tá? Já, professor, tinha uma maneira mais fácil? Tinha uma maneira bem mais fácil de fazer. Bem, e por que você complica, professor, aquele negócio e tal? Porque não tem nada demais você entender o que está acontecendo no processo como um todo. Ora, se a variação da energia interna é zero e a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho,
Significa que, se isso aqui é zero, significa que a quantidade de calor, vou passar o trabalho, vai ser igual ao trabalho. A gente já calculou o trabalho. A gente já calculou o trabalho aqui, né? Já calculou o trabalho. Vai ser igual ao calor trocado, que no caso aí vai dar 1,2 vezes a sexta. Desculpa, aqui é 10 a sexta, né? 1,2 vezes 10 a sexta joules. Beleza? Tá? Se você não entendeu completamente, você volta o vídeo, tá? E assiste o vídeo novamente, beleza? Então vamos para a próxima questão, que acho que é a questão proposta. Questão proposta. Vamos resolver essa questão proposta. Então ele diz assim, o diagrama de pressão pelo volume representa uma transformação cíclica de um gás perfeito. Beleza. Veja aqui, ó, que não está com 10 a quinta, né? Então essa pressão é bem baixa, tá? É 10 newtons por metro quadrado. É uma pressão muito baixa. Muito bem. Você vai ter o ciclo, o trabalho realizado é esse aqui. Vamos ver quais são as ponderações dele, vamos comentar, né? A respeito das transformações gasosas, da transformação gasosa representada no diagrama, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a transformação gasosa de A para B é isotérmica. Veja, vamos ver. De A para B não está variando o volume. Nós sabemos que PV é igual a nRT, né? Não está variando o volume. É isovolumétrica. Mas está variando a pressão. Ora, só tem uma maneira de estar variando a pressão. Você está aumentando a temperatura e a pressão está aumentando. Então, ela não é isotérmica, já que a temperatura está mudando. Enquanto que a transformação de B para C é isobárica. Bem, de B para C, a pressão é a mesma, então é isobárica. O volume está variando, a temperatura deve estar variando também, mas a pressão não está variando, a pressão está fixa em 30. Então, a segunda afirmativa está correta, mas a primeira não está, porque para variar a pressão sem variar o volume, você teve que variar a temperatura. Letra B, a transformação AB, o trabalho é realizado pelo gás. Não existe trabalho nenhum, né? Desculpa. Não existe trabalho nenhum, né? Porque não existe variação de volume, não existe trabalho nenhum, tá? Então, tchau, isso aí está errado. Enquanto na transformação de C para D, o trabalho é realizado sobre o gás. Não tem trabalho, porque não tem variação de volume. Quando não tem variação de volume, não tem trabalho, tá? Não tem trabalho sobre o gás. A letra B está totalmente equivocada. A letra A ainda acertou aqui o segundo ponto, mas errou na parte de dizer que é térmica, né? Vamos ver a letra C. Ao completar o ciclo, a energia interna da massa gasosa diminui. Não, se lembra que a energia interna, a variação da energia interna no final do ciclo é zero. Por que é zero? Porque se ele volta a ter a mesma pressão e a mesma pressão e o mesmo volume, porque aqui A fez o ciclo todinho e voltou para A. Então voltou para a mesma pressão e o mesmo volume. Então a temperatura é a mesma. Se a temperatura é a mesma, significa que a energia interna, que é diretamente proporcional à temperatura absoluta, é a mesma. Se a energia interna é a mesma, a variação dela foi quanto? Foi zero, né? Então, letra C, a energia interna diminui, aumenta, o que for, não pode, porque ela não, nem aumenta nem diminui. O ciclo é justamente importante porque ele volta para o mesmo estado que estava antes, tá? E 4, e letra D, o trabalho realizado pelo gás no ciclo é igual a 4. Então, se ele quer no ciclo, aí eu vou botar minhas perninhas aqui. Se ele quer no ciclo, eu vou pegar
o trabalho realizado quando se expande, B, de BC, e diminuir pelo trabalho quando retrai de AD. Então, aqui vai se expandir, né? Expandir, beleza, eu calculo isso aqui tudo e subtraio de quando volta, né? Isso vai me dar o quanto eu ganhei, tá certo? Isso vai me dar o trabalho que eu quero, o trabalho realizado pelo gás, vai ser esse cara aqui. Então, qual é o trabalho? Vou botar aqui do lado. Qual é o trabalho de B para C? É o trabalho desse retângulo, então é a área desse retângulo, então é muito fácil, né? De B para C é muito fácil, porque na área assim de um retângulo, de um triângulo, de um trapézio, é bem fácil. Então vai ser a pressão vezes a variação do volume. Então a pressão vai ser 30, já está em newton por metro quadrado, vezes a variação de volume, de 0,1 para 0,3 variou 0,2, concorda? Então o trabalho de B para C vai ser igual a quanto? A 6 joules. E agora a gente tem que diminuir do trabalho de D para A, né? De D para A vai ser um trabalho negativo, porque o volume vai diminuir, então pressão vezes a variação do volume. A pressão é 10 e a variação de volume é 0,1 menos 0,3, vai dar menos 0,2. Então, esse aqui, o trabalho de D até A, vai ser de menos 2 joules. Então, qual é o trabalho total? É a soma dos dois, que vai dar igual a 4 joules, certo? Eu falei a soma dos dois, mas é um menos o outro. Só que eu não vou botar menos com menos, né? Você já sabe que eu vou subtrair esse trabalho de D para A, porque ele está sendo realizado sobre o gás. O de B para C está realizado pelo gás. No ciclo completo, a vantagem que esse gás tem é a diferença entre o trabalho realizado pelo gás sobre o gás. Você vai ter um trabalho efetivo de 4 joules, beleza? Então ele fala o trabalho realizado pelo gás no ciclo. Ele fala no ciclo completo. Então, se ele quer o ciclo completo, porque alguém podia pensar, pô, o trabalho realizado pelo gás é somente o de B para C, porque o outro é sobre o gás, né? Não, mas aqui ele quer no ciclo, então ele quer realizado pelo gás, então você pega o pelo gás e subtrai o sobre o gás, que vai dar o realizado efetivamente pelo gás, beleza? Tá notando a diferença dos dois? É uma questão de linguajar, não é que esteja errado, tá? Isso daí eu quero que você tenha no caderno, beleza? Segunda questão. O gás ideal sofre as transformações gasosas esquematizadas a seguir em um diagrama de pressão por volume. Muito bem. E ele está chamando isso aqui de isoterma. Isoterma é quando a temperatura é igual. Só que acontece o seguinte, veja, como você tem que PV igual a nRT, PV igual a nR vezes T, se você tem uma isoterma, significa que a temperatura é constante. Vamos pegar essa isoterma 1, 2. Essa temperatura é constante, tá? Mas só que aqui a pressão é maior do que aqui embaixo, concorda? Ó, se a pressão é maior e na mesma variação de volume, tá? Então você vê que a temperatura aqui, a isoterma, quanto mais afastado do gráfico do P por V, maior vai ser a temperatura. A temperatura 1, 2 é maior do que a temperatura quando volta aqui pela isoterma 3,1 ou pelo ponto 3,4, que seja, ou 4,1, tá? Então vamos lá, vamos ver. A respeito das transformações gasosas representadas no diagrama, são feitas as seguintes afirmações. A. O trabalho realizado pelo gás no ciclo é zero. Não, de jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus, se você não está entendendo isso agora, você sabe que o trabalho vai ser exatamente o comporta nessa área aqui. Ah, essa área é difícil de calcular, etc e tal. Tem outras maneiras de calcular, tá? Porque isso aqui são hipérboles e tudo, aí é difícil de calcular mesmo essa área. Mas a gente vai calcular de uma forma indireta isso aqui, tá? Mas o que está dentro do ciclo é o trabalho efetivo. E veja que está no sentido horário, né? Então ele vai numa temperatura maior
e volta numa temperatura menor para o mesmo ponto que estava antes. No final das contas, a temperatura aqui no ponto 1, depois que ele faz o ciclo completo, volta a ser a mesma, tá? Mas como ele foi por uma temperatura maior e voltou numa temperatura menor, você realizou um trabalho positivo. Então não é zero, tá? Que é zero a gente sabe que não é. Letra B. A maior temperatura atingida pelo gás no ciclo é a transformação de 3 até 4. Não é de 3 até 4, já que essa isoterma de 3 até 4 está abaixo de 1 até 2. Então a temperatura de 1 até 2 é maior do que a de 3 até 4, tá? Ela é maior porque essa isoterma está com a pressão menor e a variação desse volume é mais ou menos equivalente à variação desse volume daqui para cá. Então, ela, a temperatura atingida pelo gás no ciclo é maior 3 para 4? Não, não é maior 3 para 4. Então, nem a A nem a B, tá? Eu quero que você me explique isso lá. Ao longo do ciclo, não há variação de temperatura e, consequentemente, não há variação da energia interna do gás. Olha, vê só, vamos ler essa pergunta direito. No final das contas, não vai haver variação de temperatura nem da energia interna, porque se você está com uma pressão com um determinado volume, se você não mexe no número de mols, obviamente você vai voltar para a mesma temperatura que estava antes e, obviamente, para a mesma energia interna que estava antes. Mas só que ele fala um negócio, ele fala ao longo do ciclo, não, ao longo do ciclo a temperatura vai mudar, mudou, então ao longo do ciclo a energia muda, tá? Ao longo do ciclo a energia vai mudando, a energia interna do gás. E a temperatura também muda e tudo, ao longo. Se ele falasse no final, entre o início e o final do ciclo, aí não, a temperatura seria a mesma. Mas ao longo do ciclo, não, porque ao longo do ciclo você tem uma temperatura aqui que é maior do que a temperatura aqui, já que no gráfico da pressão pelo volume, quando você tem uma isoterma, você tem uma hipérbole, quanto mais afastado do gráfico, maior vai ser a temperatura, como nós vimos, tá? E letra D. No ciclo representado, o gás realiza trabalho sobre o meio. Sim. Se o trabalho é positivo, o trabalho é maior do que zero, o gás realiza trabalho sobre o meio e não o meio realiza trabalho sobre o gás. O gás realiza trabalho sobre o meio. Então a única que está correta, essa aqui também está errada, a única que está correta é a letra D. E na letra C, você poderia, eu aceitaria você errar, tá? Porque é uma pegadinha aqui, ele fala ao longo do ciclo. Ao longo do ciclo a temperatura varia e a energia interna varia também. Ao final do ciclo, volta a ser o que era, tá? Beleza? Então, essa 3 aqui, como é muito parecida, essa 3 eu quero que você faça. Fazer a 3, tá? Então, essa 3 aqui eu quero que você faça. Fazer a 3. Beleza? Então, você faz a 3, tá? E agora, a gente já está chegando perto do final da aula. Espero que você tenha chegado até aqui. Então, vamos finalizar a última questão antes de falar da parte teórica aqui, que a gente vai dar na próxima aula, beleza? Já estamos com 40 e poucos minutos, então... Ele fala, uma amostra de gás ideal sofre as transformações representadas no diagrama. Se ao completar o ciclo, o gás exerce sobre as paredes do recipiente que o contém tem módulo de 8 joules, se ao completar o ciclo, então 8 joules está aqui dentro, né? 8 joules, vamos chamar isso aqui de A, B, C e D. E aqui esse volume, acho que é o que ele vai perguntar, né? Chamar V aqui. O trabalho de AB menos o trabalho de CD vai ser igual a 8, né?
Vai ser o trabalho que a gente quer, que é 8 joules, né? Beleza? Ora, mas quem... Deixa eu escrever aqui do lado. Mas quem é o trabalho de AB? Vamos escrever logo aqui. Você tem 8. O trabalho de AB vai ser a pressão vezes a variação do volume. A pressão eu sei quanto é, 60. Vezes a variação do volume, que é volume final, menos o volume inicial, que é 0,5. Eu vou colocar mais, por que eu vou colocar mais? Porque eu sei que 0,5 é menor do que V. Então, quando eu fizer essa subtração, vai dar um número negativo, tá? Você tem que ter cuidado com isso, tá certo? Então, vamos lá. A pressão é 20, vezes o volume final é 0,5, menos o volume inicial. Esse volume inicial é numericamente maior, então essa conta aqui vai dar negativo, então vai dar um sinal negativo aqui, tá? Então vai ficar 8 é igual a 60V, menos 60 vezes meio dá 30, mais 20 vezes meio dá 10, menos 20V. Então temos 8 é igual a 60 menos 20 vai dar 40V. E menos 30 com mais 10 dá menos 20. Passando para cá, nós temos 40V, vai ser igual a 8 mais 20, então 28, né? Então o volume vai ser igual a 28 dividido por 40. Vamos simplificar por 2, vai dar 14 sobre 20. Vamos simplificar por 2, vai dar 7 sobre 10, que é igual a 0,7, o que? Metros cúbicos. Beleza? Depois você faz devagarinho, tá? Porque muitos de vocês eu sei que tem dificuldade de essa parte algébrica aqui de fazer conta de menos, menos com mais, quando o sinal é negativo, porque eu botei mais aqui, tá? Quando era para fazer a subtração, eu botei mais aqui porque esse volume eu sei que é maior. Então eu sei que essa conta vai dar negativo, tá? Então por isso que eu digo, você raciocinar é muito mais importante do que você decorar a regrinha, beleza? Então eu espero que vocês estudem essas questões todas, refaçam essas questões. Eu quero no caderno todas essas questões, tá? E agora vamos finalizar com o princípio que será nossa próxima aula, tá? Então, as máquinas térmicas que você está vendo aí nas figuras que estão aparecendo, nos vídeos que estão aparecendo e tal, sempre vai ter uma fonte quente, uma fonte fria e a fonte quente junto com a fonte fria vai realizar trabalho. Então, você fornece calor, você fornecendo calor para a locomotiva, o que quer que seja, uma parte você realiza trabalho e a outra parte você joga para a fonte fria. Por quê? Porque você quer que haja trabalho. Só pode haver trabalho se houver diferença das fontes. Uma tem que ser quente, outra tem que ser fria. Não pode na mesma temperatura. Ainda mais, ó, se você passar esse Q2 para cá, ele passa subtraindo. Então o trabalho fica o Q1, a quantidade de calor que se fornece da fonte quente, menos o que o da fonte fria. Se essa fonte fria fosse zero, né? Se aqui não tiver, a fonte fria fosse zero, não existe, né? Zero Kelvin não existe. Se essa fonte fria fosse zero, todo o calor que você fornecia realizaria trabalho, o que é impossível, tá? Pela segunda lei da termodinâmica. Vamos falar agora sobre rendimento. O rendimento é só a relação entre o trabalho e a quantidade de calor da fonte quente, tá? Aqui você ainda pode abrir, já que trabalho é Q1 menos Q2, você pode dizer que rendimento é Q1 menos Q2 sobre Q1, tá? Como aqui é uma subtração e estamos na fração, você tem que o rendimento vai ser Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1, tá? Está no mesmo denominador, então eu abri essa fração aqui, ó, Q1 menos Q2, todos os dois estão sobre Q1, tá?
Isso fica interessante porque fica 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? Então, para ser 100%, para o rendimento ser 100%, precisaria que a fonte Q2 fosse zero. Então, não existe isso, tá? Tem que ter diferença entre as duas fontes para que haja o trabalho. Então, o rendimento nunca vai ser 100%. E na próxima aula nós vamos ver ciclos que são importantes. O ciclo de Carnot e outros ciclos que são importantes. Ciclo de Otto, ciclo de Rankine. E essas máquinas térmicas que está aparecendo aí no vídeo, eu vou botar para vocês verem, terem uma ideia do funcionamento, beleza? Então, valeu pessoal, até a próxima aula.